Olá, estamos começando mais um Nutri Vida. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje temos uma convidada especial, a Danila Oliveira. Seja bem-vinda, Danila. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, assim, de trazer luz para um assunto muitas vezes difícil de falar, né, Danila, que é o tratamento oncológico. A gente leva as pessoas levam um susto quando recebem o diagnóstico, muitas vezes, mas a alimentação, ela tá aí como um auxílio imenso, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Danila é nutricionista também, assim como eu, nutricionista e especialista na área do esporte, mas já está aí fazendo a pós-graduação em oncologia para aprender cada dia mais e conseguir trazer o melhor para o seu paciente. E para começar, Danila, eu queria começar perguntando para você, qual que é o papel da nutrição no tratamento da oncologia? Então, na verdade, a nutrição, ela atua ali como um cofator muito importante, né? Porque quando a gente fala no tratamento oncológico, a gente pensa no paciente que precisa ter um cuidado sobre imunidade, sobre a questão do tratamento que ele esteja enfrentando. Quando ele inicia o tratamento, vão surgir ali muitas dúvidas sobre o que eu posso comer, sobre os efeitos colaterais que, dependendo da medicação, pode estar, né, também ocorrendo. Então, a nutrição, ela vai ajudar para trazer esse suporte para o paciente, para dar energia, para melhorar a imunidade e para também acolher ele de uma forma ali que ele possa saber que ele consegue se alimentar. Basta ter as orientações certas em cada fase de tratamento. Certo. A gente escuta muito falar, quando se fala do tratamento oncológico, principalmente com a questão do paladar, a questão do apetite, né? Durante as químio, as radioterapias, a gente ouve falar muito dessa alteração. Eu queria saber como que a nutrição, né, como nós nutricionistas conseguimos orientar esse paciente, qual seria as formas dele lidar da melhor forma para que ele consiga lidar com essas mudanças. Então, o paladar, ele acaba sim sendo modificado, vai depender também do tratamento e da medicação que ele esteja fazendo uso, mas existem algumas dicas ali que podem ajudar muito. Paladar metálico, então a gente fala, né, para evitar o talher ali de ferro para utilizar então de plástico, usar canudinho também para evitar o odor do alimento, então temperatura do alimento também, a questão dos temperos. Tem várias dicas que a gente vai, então, organizar ali durante essa fase. Então, são orientações específicas para que possa melhorar essa introdução, porque o paciente precisa comer. Vai depender de muito do tipo de tratamento, do tipo de câncer também? Também, né? Câncer de cabeça, pescoço, então tem um tipo de tratamento. A questão também é muito mais em relação à medicação que ela esteja em uso. Existem medicações que demora mais tempo ali na corrente sanguínea para poder ser liberado, e aí o paciente fica um maior tempo com esse gosto mais metálico, ou com essa falta de apetite também, que o paciente não tem fome, não consegue comer. E aí que a gente entra, né? Porque tem que ter estratégias para poder modular ali essa situação, para que ele consiga se alimentar da melhor forma possível. Ótimo. E existem alguns grupos alimentares que são mais importantes para manter essa energia, a imunidade durante esse processo de tratamento? Sim, existem as proteínas, né? Então as proteínas são muito importantes. Os grupos ali de ovos, frango, peixes, leguminosas, algumas carnes também, mas a gente tem um cuidado em relação à quantidade de carne, principalmente o paciente que está em tratamento. Carboidratos, porque o carboidrato que vai fornecer energia. Então tem que ter esse cuidado ali de não consumir carboidrato. Tem que ser um carboidrato mais complexo, né? Então, dependendo do que o paciente esteja tolerando. Gorduras boas também, utilizar azeite, abacate, castanhas, as oleaginosas vão então ali também ajudar bastante nesse período. E na questão de imunidade, a gente entra também com alguns fitoquímicos que auxiliam e alguns suplementos, mas a questão da suplementação, ela é muito particular de cada paciente. É bem individualizada, muito individualizado, né? Não dá para fazer uma receitinha de bolo que vai funcionar para todo mundo, né? Isso, eu falo que o tratamento oncológico em si, a medicação, ela precisa eliminar aquela célula tumoral.
Só que ela não vai atuar só na célula tumoral, ela atua ali no organismo todo. Então, a proteção da célula, ela acaba sendo muito grande em relação ao uso de suplementos. Só que daí o que acontece? Você atrapalha, então, a eficácia da medicação. Então, é assim, um jogo de cintura que a gente precisa ter no paciente sobre qual a medicação, sobre qual tipo de câncer, quantos ciclos de químio que ele vai precisar passar, né? Para analisar esse sistema imune e o que a gente vai poder ou não estar suplementando. Então, é muito individualizado. Nesse caso, sempre em conjunto com o profissional médico, fazer esse sempre. Trabalho multiprofissional, Isso é muito importante. Então, tudo que eu for prescrever, a médica, o médico que esteja cuidando, seja o oncologista, o cardiologista, vai estar sempre dentro também ali do assunto para a gente poder ter uma equipe multi junto mesmo. E outro aspecto, eu acredito que sim, é muito comum, principalmente durante o tratamento, é náuseas, vômito, até a diarreia, né? Em alguns casos menos, mais a constipação, então, ou seja, o intestino ficar ali meio desregulado. Existe alguma estratégia nutricional que vai auxiliar e ajudar a amenizar esses sintomas especificamente? Sim. O que acontece? Na verdade, o paciente oncológico no tratamento, a medicação em si, a químio, a rádio, ela vai interferir muito no intestino, né? Então, o que pode ocasionar? Prisão de ventre, diarreia, constipação. E ali existem também estratégias que a gente vai, né, auxiliar. Paciente que está com diarreia, sofrendo muito com uma diarreia, hidratação constante, não está conseguindo tomar água, a gente entra com água de coco, água saborizada. Também a gente pode entrar com os carboidratos que sejam assim mais complexos, por exemplo, arroz, batata, mandioca, que vai segurar um pouquinho mais também, questão do intestino. A gente tem um cuidado com alimentos gordurosos, então a gente evita fritura, alimentos que possam piorar o quadro da diarreia. E na constipação, a gente entra com algumas fibras, né? Algumas fibras que possam ali estar ajudando a liberar esse esvaziamento. Com certeza, a primeira orientação também é a questão da água, porque acontece muito dos pacientes pensarem em fibra, em módulo de fibra, mas esquecem do principal fator, que seria a água. Que daí não funciona, Não né? funciona. Pelo contrário, vai prender ainda Vai prender mais ainda. O nosso intestino, ele é muito grande, então para poder ter aquele esvaziamento todo, eu preciso de água. Então, são fibras que sejam importantes, uma caminhada, se possível, ajuda a mexer um pouquinho ali com o funcionamento intestinal. Então, são algumas dicas também que dá pra gente dar. Em relação a náuseas, vômito, a gente cuida um pouquinho com alimentos que tenham um odor muito forte. A gente dá opções de sopa, purê, alimentos mais líquidos também, que não precisa ficar mastigando muito. Então, vai depender também da forma, respeitando sempre o que o paciente tolera. Ele traz a informação e você adapta aquilo que é a rotina, a necessidade daquele paciente. Sempre respeitando. Eu digo assim que o tratamento na oncologia, ele tem que ser muito humanizado. Sim. A gente traz assim o paciente para um cuidado muito especial em relação a um carinho com ele, você conseguir entender realmente o que ele está passando. E a alimentação, a gente sabe que é uma parte muito prazerosa da nossa vida. Então ele já está com, digamos, com o seu emocional abalado, né, dependendo da situação. Então a nutrição, ela tem que entrar ali sendo muito acolhedora. Então algumas orientações, o contato direto com esse paciente, ele não pode ser só de forma da primeira consulta, ele precisa ser rotineiro, sempre mandando uma mensagem, acolhendo ele, vendo quais são as suas preocupações. Eu falo que a nutrição na parte da oncologia, que é uma parte que eu amo muito, ela é acolhedora dessa forma e deixa a gente muito motivada a trabalhar e estudar mais ainda. Sim. Porque proporciona uma qualidade de vida muito boa durante essa fase do tratamento. Então, você tem o poder de ajudar o seu paciente muito grande, seja ele para conseguir comer um alimento que esteja dias sem conseguir tomar uma aguinha, não estava conseguindo, conseguir ir ao banheiro, que pra gente parece às vezes uma coisa tão simples, mas para ele acaba sendo, né, uma vitória. Sim. Então, isso é muito acolhedor. A alimentação, ela vai trazer mais leveza, né, para esse tratamento que é tão pesado, né,
tão isso mesmo. difícil. É comum você escutar dentro do consultório que, doutora, esse alimento aqui falaram para mim que se eu tomar, eu vou me curar do câncer. Existe muitos alimentos que você escuta ou não? Isso não é comum? Conta pra gente um pouquinho. É comum. É comum por quê? Com apenas um clique a gente entra lá na rede social, dá um Google e começa a pesquisar alimentos que curam o câncer, alimentos que previnem o câncer. Isso sim, previne, mas não existe um alimento isolado que vá curar o câncer. Então, assim, o que acontece? Existe uma qualidade de vida, hábitos saudáveis que você vai aplicar na sua rotina para que você evite ter ali uma proliferação celular ruim, né? Então, um alimento só que possa dizer vai curar o câncer. Ou também, eu escuto muito sobre, mas esse alimento, ele não vai alimentar mais ainda meu câncer? Por exemplo, o açúcar. Não posso mais consumir açúcar, né, doutora? Porque eu vou estar alimentando mais ainda a minha célula cancerígena. E, na verdade, isso é um mito. Vai prejudicar em relação ao tratamento? Pode sim prejudicar pelo ganho de peso, ganho de gordura, é um alimento que não tem uma qualidade nutricional boa, mas ele não está alimentando a sua célula cancerígena. Também nenhum alimento tem esse poder específico, né? Como eu disse, são junções de fatores que podem sim piorar o seu prognóstico, que pode piorar o seu tratamento, pode realmente mexer um pouquinho com a questão da interação medicamento, droga, nutriente, que a gente fala, mas que vai alimentar ou que vai curar, não existe, é um mito. E tem que tomar muito cuidado, né, Danila? Internet. Hoje a gente tem o Google a nosso favor, muitas vezes, porque a gente consegue muita informação lá dentro. Agora a gente tem o mais novo ChatGPT, que daí trouxe muito mais informação, as pessoas coletam muita informação por lá, mas a gente tem que saber, de fato, o que realmente é proveitoso, que eu posso aproveitar daquilo, e o que realmente precisa ser muito individualizado e que depende só mesmo daquele profissional que está estudando especificamente para aquele assunto, né? A gente tem que saber que cada paciente tem um organismo, cada organismo tolera, reage de uma forma. Então, esse cuidado para o emagrecimento, para uma hipertrofia, o que seja, já é diferente para cada paciente. Imagina um paciente que esteja em tratamento oncológico. A visão, né? Então, ela precisa ser muito mais individual. Daí neste caso. Sim. E como manter o prazer em comer mesmo quando o tratamento traz esses efeitos colaterais que dificultam muitas vezes essa alimentação? Sim. Eu costumo dizer aos pacientes para que eles possam, nesse momento, se alimentarem daquilo que realmente dê um prazer. Depois de orientar sobre os alimentos importantes durante o tratamento, mas existem casos que realmente, eu já tive paciente, por exemplo, que ela falou assim, mas Nutri, eu só estou me alimentando de sopa, só líquido. É o que está conseguindo consumir, é o que você vai consumir por agora. Mas eu não consigo comer nenhuma proteína, não estou conseguindo ajustar nenhuma carne, nenhum frango. Não tem problema, nesse momento agora é o que a gente vai oferecer. Aí entra também a parte da suplementação e tudo mais, então nesse caso seria muito específico. Mas, num geral, respeitar muito o que o paciente consegue comer. Questão também de um prato mais afetivo, eu dou ideias ao paciente e ao familiar. Vamos fazer um pratinho colorido, vamos tentar montar uma coisa meio diferente, fazer uma coisa meio divertida, usar talheres, xícaras, enfim, que sejam ali também diferentes durante esse período, que pode ali também ser uma forma de acolher esse paciente, ele conseguir se alimentar de algo. Nossa, você me trouxe uma memória. Nós tivemos uma paciente no tempo que eu trabalhei dentro do hospital, que era uma adolescente, ela tinha câncer e a gente fez batata frita em formato de carinha. Nossa, sabe, que na legal. época. Sim. E aí nós montamos, era a doutora Sara, que era a médica dela, e nós montamos juntos aquele prato. E já fazia tipo uma semana que ela não comia nada. Pois é. E naquele dia ela comeu só a batata. Mas para nós aquilo era uma vitória, porque ela estava conseguindo colocar algo para dentro. E a gente entendeu que naquele momento não foi batata por batata, mas sim pelo carinho que ela sentiu, né? Da equipe toda envolvida com
com o tratamento dela, assim, foi muito bacana. E a hora que você falou da comida afetiva, na hora me veio ela na memória. A gente fez colorido, desenhamos no prato com forminhas e tudo mais, então assim, foi muito gratificante. E aí traz o acolhimento. Exato. E ela, tenho certeza que ela sentiu isso também. Ela se sentiu acolhida. Então ela também pensou, por mais que eu não esteja com vontade de comer, eu não vou fazer essa desfeita. Olha o que fizeram. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, o carinho do familiar ali, a forma que ele vai preparar e que ele vai oferecer ao paciente, faz toda a diferença. Sim. Não é só o alimento em si que você está oferecendo. É o momento, a forma que você também oferece a ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Paciente oncológico pode fazer a prática do jejum, dessas dietas mais restritivas? Ou, nesse caso, a gente deve evitar esse tipo de estratégia durante o tratamento? Nós não recomendamos que seja feita a estratégia de jejum, a estratégia de evitar qualquer tipo de alimento durante um bom tempo. Então, ficar com jejum e fazer restrição não seria adequado. Por quê? Eu vou acabar levando esse paciente a ter uma perda de peso, consequentemente, perda de massa muscular. Quando a gente fala no paciente oncológico, a gente cuida muito da imunidade. Sim. A nossa imunidade, ela está dentro de onde? Ela é formada lá dentro dos nossos músculos. Então, quanto mais músculo, quanto mais massa muscular, melhor. Quando eu perco o peso aceleradamente, eu acabo fazendo o quê? Perdendo, então, esse músculo e acabo denegrindo ali a minha imunidade. Então, eu vou perder peso, vou perder imunidade, vou ficar fraca, vai ter fadiga, o paciente com certeza não vai ter ânimo para poder fazer nada. Sim. Então, não é uma estratégia que seja ideal. O correto é sempre um fracionamento, seja em pequenas refeições, um volume menor, mas que ele possa sempre, a cada 2, 3 horas, estar comendo alguma coisa. Porque o próprio tratamento, né, Danila, já é um tratamento que muitas vezes requer uma energia a mais. Sim. E aí você restringir não faz sentido. Não faz, Pode fazer sentido ali naquele começo, porque às vezes a pessoa está um pouco acima do peso, mas depois ao longo do tratamento ela vai precisar de reserva e ela não vai ter. Olha, o paciente com câncer, ele tem já um metabolismo acelerado. Então, a gente fala assim que a inflamação, o que é o câncer? É uma inflamação, então, ali das células. E essa inflamação, ela já acaba requerendo muito ali energia. Então, essa energia que eu vou poupar, não consumindo carboidratos, gorduras, proteínas boas, enfim, eu vou consumir de onde? Do meu músculo. Então, o câncer, ele acaba que levando o paciente a ter uma perda de massa muscular elevado se eu não faço um consumo adequado, uma alimentação equilibrada, variada. Então, por isso que a gente fala para ter um cuidado com essa restrição. E quando a gente fala do paciente oncológico, é muito comum a gente falar também da fadiga, da falta de disposição. A alimentação, ela tem essa capacidade de auxiliar nesse processo de melhora? Não só a alimentação, como também o exercício físico. Acontece muito dentro do consultório. O paciente, quando ele recebe esse diagnóstico, ele pensa, agora eu preciso ficar parada, descansar, eu não posso, fica sedentário, eu não posso, então, me esforçar, né, porque vai depender também do tratamento do paciente em si, mas digamos que a orientação seria realmente de fazer algum exercício, porque quanto mais parado o corpo fica, mais cansado ele vai ficar. Sim. Então, muitas vezes esse paciente já tinha uma atividade posterior, já era ativo, né? Isso, aí ele começa também pela questão do mental, né? A deixar de fazer até as atividades do dia a dia, do cotidiano, por esse sentimento de que eu não posso, né? Fazer muita coisa, eu preciso ficar em repouso. Então, para a fadiga, a gente fala que caminhar ali pelo menos uns 10, 15 minutinhos por dia vai ajudar muito. A questão de consumir carboidratos também, que te dê energia, carboidratos de boa qualidade, gorduras boas, proteínas magras. Então, fazer vários lanchinhos ali também ao longo do dia, evitando aquela janela de jejum muito prolongada, porque isso vai dar energia, vai dar disposição. Quando a gente faz algum exercício, o nosso corpo libera hormônios do bem-estar, serotonina, endorfina. Então, tudo aquilo que vai ajudar muito o paciente a se sentir mais ativo. Então, a orientação para a fadiga é essa. Não ficar um tempo em jejum e praticar um exercício que seja
caminhada. E quando eles terminam o tratamento, existe algo principal que precisa ser feito? Ele precisa manter esse acompanhamento com o nutricionista para principalmente prevenir essa recidiva? Isso mesmo. Então, quando o paciente, para prevenir essa recidiva, quando ele entra em remissão, a gente pede sempre para cuidar o peso. Então, manter o peso saudável, praticar exercício físico. Até durante o tratamento, a gente fala sobre a Organização Mundial, ela preconiza ali 150 minutos por semana, para que possa fazer exercício, um aeróbico, que seja assim de alta intensidade, mas se não consegue também de alta intensidade, o mínimo que for fazer já vai ser alguma coisa. Então, a gente tem que cuidar do peso, porque quando a gente aumenta esse peso, tem um ganho muito grande, essa gordura é uma gordura inflamada. O que é o câncer? O que seria o câncer? Células inflamadas. Então, leva ali novamente a uma proliferação de inflamação. Então, tem que cuidar com o ganho de peso, fazer atividade física, montar um prato mais colorido possível. Aí a gente entra também nessa questão da alimentação, de fatores fitoquímicos que são importantes para proteger proteger as células, fibra, então a fibra ela é excelente para proteger o nosso intestino também, né, que é ali que começa a absorção de tudo. Então a gente fala que uma alimentação mais balanceada possível, evitar a questão do álcool, Tabaco, com certeza também, né? Então, se manter o mais ativo possível e uma alimentação balanceada. Para finalizar, qual a mensagem você deixa para que as pessoas, como uma orientação, um acolhimento, para os pacientes que estão passando por esse processo e precisam ver uma luzinha lá no fim do túnel, né? Que eles precisam entender o quanto a nutrição pode ser benéfica aí para esse processo. Olha, com os pacientes, eu sempre falo para eles o seguinte, você não está sozinho, né? A gente está aqui para te auxiliar, tenha um acompanhamento, seja bem sincero com o seu médico, com o familiar que te acompanha, para que você se sinta ali abraçado nesse momento, buscar ter uma qualidade de vida melhor nesse período, né? Para que você possa passar por um tratamento, uma fase mais leve, né? E vai passar, né? Entregar nas mãos de Deus, com certeza, né? Isso é muito importante, mas vai passar com uma boa orientação, um tratamento nutricional e médico adequado, vai dar tudo certo. Eu acredito que tenha trazido clareza para esse assunto que é tão importante. Obrigada, Danila, por ter aceitado o nosso convite. A casa é sua, venha sempre. Obrigada. Para trazer mais informação aqui para as pessoas que nos acompanham. Com certeza. Curtam, compartilhem, encaminhem essa live para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre esse assunto, as pessoas que vocês sabem que estão aí em tratamento e precisa ter um pouco mais de clareza e parar de ter medo de se alimentar e sim ter o prazer de comer de forma saudável. Um beijo, até mais, tchauzinho. Obrigada, tchau, tchau.